Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Gandalf de Brasil e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes que aconteceram agora nesse último sábado. Saiu uma nota oficial pela Bandai falando um pouco sobre como que vai ser o Campeonato Mundial 2025-2026. Tanto que saíram diversas regras falando de como vai funcionar os chaveamentos e algumas coisas interessantes sobre a questão das finais. Esse documento ele é completinho, tem diversos elementos interessantes, mas tem algo específico que eu gostaria de falar com vocês, que é o surgimento do MD3 e do Side Deck. Gostou? Bora lá! Vamos conversar um pouco mais sobre essas mudanças de regras. Então, pessoal, estamos aqui com o documento completo para vocês. Eu vou deixar no link para vocês irem ver com mais calma e que mostra como vai funcionar o grande final do Campeonato Mundial 2025-2026, mostrando aqui as regras dos torneios, né? Falando sobre aqui a questão do side, que é algo que eu quero falar com vocês sobre essa questão. Aqui 50 cartas, 10 adicionando. Aqui fala sobre cartas usáveis, as regras sobre os sleeves, sobre a regra da parte de streamar, né? Se você tem que permitir que seja streamado, como vai funcionar o formato, MD3, Player 1, Player 2, a funcionando do side deck, a questão da parte de limite de tempo e todas as regras importantes. Vou deixar depois para vocês verem tudo certinho a questão. Até fala aqui sobre a questão das regras, algumas penalidades sobre ou questão do warning, ou simplesmente chamada de atenção, ou até mesmo a desclassificação do torneio. Mas o importante que eu quero falar com vocês é realmente esse comecinho falando sobre a questão do side deck e do deck como um todo. Né? Deixando aqui para vocês mais certinho a parte mais das regras, né? No caso aqui, como vai funcionar essa parte mais específica que eu gostaria de falar com vocês. E o que é interessante? Agora, side deck vai ser permitido. O que significa ter um side deck? Como está mostrando aqui nas regras, o deck construído, o main deck, o deck principal, precisa ser exatamente 50 cartas, com um adicional de 10 cartas no seu sideboard, que pode ser substituídas entre os jogos. No caso, como vai ser uma MD3, tem a primeira partida, tem a segunda partida, e se caso acontecer temos uma terceira partida dentro dessa aí, e o side pode funcionar aí dentro. O deck precisa ser construído com os mesmos, né, a questão de cores, com as combinações iguais àquelas combinações que estão referente ao seu deck. O seu deck tem que ter exatamente 50, e no caso o seu side tem que ter exatamente 10. Caso não tenha, vai acontecer de você não poder sidear, né? No caso, além do deck normal, você precisa ter os seus 10 Resource, precisa ter a sua X-Base, o seu X-Resource e os seus contadores de dano, algo também que teve uma mudança um tanto interessante. Mas o que é interessante nessa questão de side? Pra galera que já joga Magic the Gathering, sabe a importância de um side deck. A importância de um side deck é interessante pelo fato do que você tem a sua estratégia principal, ou, por exemplo, vou jogar de Celestial Beam. O Celestial Beam possui as suas cartas, possui sua combinação, no caso, a verde e a roxa, tem os seus pilotos, tem aí as suas combinações aqui e ali. Só que às vezes você fala assim, não, tem piloto demais, esse piloto demais não funciona desse jeito. Ou, eu não sei se eu coloco 2 cópias do comando que direcionam o ataque. Aí no caso você fala, beleza, já que eu não sei, vou colocar 2 cópias do comando que faz com que o direcionamento do ataque vá direto para a minha unidade. Aí você percebe que o deck do oponente é muito agro, que 2 cópias é pouco. Porque o cara tá sempre batendo na sua base, tá sempre batendo nas coisas que você não quer, e você quer direcionar e ter esse maior controle em cima da unidade que você quer especificamente. Então, ter mais 2 cópias nessa partida seria de extrema importância. Mas como é apenas uma MD1, depende muito da sua sorte, do chaveamento, de qual vai ser o deck, da pessoa e diversos outros fatores. Agora, com o side vai ficar muito mais estratégico. Porque, percebendo que sim, eu preciso de 4 cópias, essas 2 unidades, ou esses 2 pilotos, ou essa unidade desse piloto que tá sobrando, senti que sobrou demais na minha mão, vou tirar e colocar esses 2 comandos.
Da mesma forma que você pode colocar no seu deck principal 2 cópias desse comando que direciona, e mais piloto e mais unidades específicas para aquilo que você quer. Então, no caso, puta, é um deck um pouco mais por controle, ele não é tão agressivo, então esse direcionamento não é interessante. Vou tirar nas minhas próximas partidas e colocar mais piloto, mais unidades que fazem tanto a diferença. Ou no caso agora, algumas listas novas de Wing, que são 4 Wing 0 e 4 do Shenlongzão cabulosão. Beleza, são um bando de unidade zona gigantesca. Mas o cara é um deck muito agro, muito agressivão, muito turnos iniciais. Eu quase não consigo chegar no último turno. Então eu vou tirar algumas cópias desse e colocar mais deck de mid-range, unidades mais menores. Então você percebe que você, com a existência de uma MD3, mas é que se fosse apenas MD3, sim, o deck não mudaria. Mas o fato agora de ter esse side te permite criar muito mais contrapartidas ou contra-decks de estratégia mais específica. É muito legal porque quando a gente fala sobre, por exemplo, o Standard no Magic, e tanto o Standard quanto o Pauper, que são os dois formatos que eu já tive um pouco mais de contato, eles falam assim que o sideamento é tanto quão importante, o estudo do side é tão importante quanto o estudo dos main decks. Porque uma coisa é você criar a sua estratégia, ter o seu deck, treinar contra os decks mais importantes, ter as melhores matches, ter as melhores condições, mas ter a característica de saber o que counterar é interessante. E o mais importante disso não é tanto a questão da existência do side, porque a existência desse side vai dizer o quê? Se quer dizer que um jogo onde não existe tanta interação, é mais o seu piloto, a sua unidade, o seu comando, às vezes alguns comandos que possuem actions você pode usar no turno do oponente, né, durante o ataque ou na finalização de turno. É um jogo um pouco mais estratégico, porém não tem tanta interação com o oponente. Mas agora, considerando que existe side e vai existir o campeonato oficial aqui dentro, dizendo que as finais serão MD3 com o side deck, significa que vão provavelmente existir cartas que vão ter o poder de counterar. Esse poder de counterar não significa anula mágica, mas acredito que vão surgir muito mais cartas actions, comandos com muito mais actions, que vão permitir interações diferentes, ou unidades, ou pilotos, ou bases que possuam a habilidade de interagir num outro turno. No caso, ative essa habilidade como action, não apenas como main. Uma vez por turno em action X e Y, para você permitir essa counteragem. Tal unidade, tal bicho, tal deck ele é mais de ping. Ele é mais de ping, então eu vou colocar aqui esses actions que permitem X, ou mais esses pilotos que permitem Y. Eu acredito que, apenas uma especulação, opinião mesmo, acredito que provavelmente, por agora, pelas necessidades que vão existir, acredito que vai ser um aumento ou uma diminuição da quantidade de pilotos e unidades em relação aos seus possíveis números. Agora os decks vão funcionar com 2, 3 unidades de algum piloto, e a quarta unidade do piloto ele é um side. A mesma coisa para a unidade do robô propriamente dito, ou o comando. Acredito que agora, com a existência desse site, mas Rafa, é apenas as finais. Sim, perfeito, são apenas as finais. Porém, ao testar isso, existe a possibilidade de ter uma modificação em futuros campeonatos, onde as finais de todos os campeonatos serão MD3. E não impede também de o corte de top 8, o corte de top, 16, o corte do top de X e Y. Tanto que no último semanal na loja onde eu frequento, a gente, para brincar, para ver como isso funcionava, no semanal mesmo, quando teve a última rodada e tinha 2 pessoas que estavam disputando o primeiro lugar, a gente falou, gente, vamos fazer um MD3 com side então. Aí o pessoal pegou, né, já deu uma sideada rápida e fez uma partida que ficou maravilhosa, porque como eu já conhecia a estratégia do outro, já sabia o que poderia fazer, o que rodava melhor, então teve
3 partidas maravilhosas, tensas, com estratégia. Então eu acredito que sim, o MD3 permite isso, obviamente, quando realmente o jogo funciona e quando realmente os jogadores querem que as partidas sejam muito mais intensificadas, mas também com o side permite com que tenha essas diferenças de, puta, com ele funcionou mais defesas, então eu vou colocar mais defesa ainda. Não, eu vi que essas defesas não são tão importantes porque o cara tem breach, então eu vou tirar um pouco de defesa e fazer um pouco mais agro. Então, o legal disso é que permite com que exista coisas. Ter side permite muitas mudanças. E isso que é o mais legal. Mas no Magic são 15, aqui são 10. Perfeito, só que querendo ou não, no Magic são 60 cartas. Por ter 60 cartas, você tem uma quantidade maior de cartas, então sides permitem que tenha uma maior diversidade de 15 cartas, porque querendo ou não, como muitas vezes os decks são muito temáticos dentro de si, a estratégia é muito clara dentro de si, onde você não, dificilmente você vai estragar a sua estratégia para colocar alguns counters, existem diversos decks que você permite manter a estratégia devido à quantidade de anos de existência. Por ter de muitos anos de existência, tem diversas cartas diferentes, com formatos diferentes, com possibilidades diferentes. A gente entrou agora em GD3, começou a ter os spoilers de GD4 agora. É algo que eu também não concordo tanto, porque, né, a gente mal acabou de GD3, já tá tendo spoiler de GD4, né, essa coisa, essa wizardificação aí da Bandai não me tá trazendo muita felicidade, mas querendo ou não, essas diferenças e essas possibilidades que o Gundam, né, o caso da Bandai, tá permitindo nessas mudanças, esses testes, é algo interessante. Da mesma forma que teve há um tempo atrás algumas atualizações nas regras do Tag Team. Por enquanto o Battle Royale, o Tag Team não tá tendo muitas coisas oficiais, onde teve aí sim, né, no caso do regional aqui no Brasil, nós tivemos um campeonato à parte de Tag Team. Mas acredito que surgindo cartas, onde que agora, GD3 também, saiu muita carta friendly, saiu muita carta que permite com que seja não apenas your unit, mas friendly unit. Friendly unit significa que tem alguém além de você. Se tem alguém além de você, é o seu parceiro, é a sua dupla. Quando a gente fala de Battle Royale, ainda é your units e opponent's units. No caso, quando é dupla, já é algo friendly. Então, a existência de friendly permite, então, que X e Y aconteça. E, no caso, Tag Team comece a ficar. Então, acredito que da mesma forma que no Magic, obviamente, eu uso sempre a referência do Magic, porque ele é um dos card games mais bem estabelecidos, com diversas regras, formatos, temos aí modalidades, tanto que tem o Modern, o Pre-Modern, o Pioneer, nós temos o Pauper, o Standard, o Commander, que é a brincadeira mais de mesão, né, no caso 4 pessoas, cada um por si, que seria o equivalente ao nosso Battle Royale, ou o Gigante Duas Cabeças, que eu também falo de Gigante em vez de Tag Team, que também essa ideia de dupla com dupla, existe então diversos formatos e microformatos diferentes que permitem que um X e Y aconteça. Tanto que não impede de futuramente existir um formato no Gundam, que é o formato 4 cores, que no caso te permite ter 4 cores diferentes, ou um formato full colors, onde não importa, você pode ter qualquer unidade com qualquer piloto, tipo, você pode ter mais do que uma cor. Então, tipo, puta, meu deck é verde e vermelho, não tem compra, não tem problema, vou colocar 3 Show Resolve, vou colocar 3 Overflowing, porque não tem problema. E pode ter futuramente o caso, da mesma forma que acontece no pré-release, a gente pode fazer também, no caso, um formato all-linked. Formato all-linked significa que qualquer piloto pode tripular qualquer unidade, sempre vai considerar uma link uni, né? Então você pode fazer diversos formatos, pode brincar. Temos aí diversas possibilidades, onde pode ser, no caso, não vai, sei lá, um formato onde não vale trait, né? Clan trait, não, tu não pode pôr, ou no caso só pode colocar unidades, não sei, a gente pode inventar muitas coisas. Tanto que é legal é isso, quando o jogo te permite possibilidades, essas possibilidades são interessantes para que isso aconteça. E isso que é o legal daqui, quando a gente vê esse formato que mostra esse pequeno recorte, já traz muita coisa. Porque simplesmente esse sadeamento, a existência desse sadeamento, vai te permitir isso.
E legal é que, por enquanto, eles falaram que permite colocar duas cores, ou seja, para não falar assim, não, o seu side só pode ser só verde, só vermelho, só azul, só roxo, só isso. Porque a ideia do side realmente é permitir que você tenha a possibilidade de counterar, de melhorar as suas estratégias contra uma pessoa específica, contra um deck específico, contra uma proposta específica. Tanto que agora, talvez com isso, decks mais Tier 2 possam ter um pouco mais de chances nos campeonatos. Porque, eu quero jogar com tal coisa. Tô vendo, eu treinei muito, por exemplo, eu no caso, no regional, eu tava treinando muito contra, especificamente, o deck do Zelrush, e o deck de ping, que era o Earth Federation, juntamente com a Kshatriya e coisa assim. Só que eu peguei o wing pra caramba. Nossa, eu peguei assim, das 8 partidas que eu joguei, eu enfrentei 5 wings. Enfrentei 5 wings. Aí no caso. Mas tipo, o meu colega ele enfrentou 6 Zelrushes. Então, permitir um side deck faz com que, nossa, se eu tivesse sido pego as matches do meu colega, onde eu treinei pra caramba com o Zelrush, eu poderia ter feito muito mais ponto, porque aqui na loja, ou pelo menos aqui em São José, não tinha tantas pessoas jogando de wing, era uma pessoa só. O resto tudo era, tipo, tinha 3 Zelrushes num período que a gente tinha 8 pessoas. Então, assim, era 50% dos decks eram Zelrush. E um jogava de wing. Então eu apenas treinava com o Fernando, que era o que mais gostava de jogar com esse deck. Então você percebe que ter essas possibilidades de possuir um side te permite de que, agora eu sei que Zelrush, que era o deck que eu jogava, tinha que ter mais X ou mais Y, ou jogar para os turnos mais finais, unidades um pouco mais pesadas, para que eu consiga passar por cima daquela porrada de blockers, ou no caso, colocar mais Chars, mais Regolgs, ou menos X e menos Y. Então, permitir isso. Mas Rafa, é apenas final. Perfeito, é apenas final. Mas da mesma forma que no Magic temos os jogos de sextas, sábados e domingos, os campeonatos de Gundam podem ser assim também. Onde os jogos de sexta-feira, que são os primeiros qualificadores, são, no caso, uma MD1 menos, onde vai ter uma quantidade maior de jogos. Já de sábado, que vai ser o corte, o top 8, o top sei lá o que lá, vai ser MD3, para poder fazer mais jogos. E as finais, né, que no caso seriam as quartas, as semis e as finais, ser também MD3, ou até mesmo a final ser um MD5, talvez, né? Então o interessante aqui é que o jogo ele está testando, a gente não tem quase nenhum ano, vai ser um ano agora no segundo semestre de 2026. E aqui já existem diversas escolhas. Mas tem a questão também dos preços, mas isso aí não importa, estou falando a questão de regras. Com as mudanças de regras, surgimento de novas regras, permite que sim, coisas aconteçam, permite que coisas sim apareçam mais vezes. Então eu acredito que vai ter agora, no caso, né, futuramente com a oficialização mais e a divulgação maior desse sadeamento, que as listas começam a ter isso, onde as listas vão sair com os possíveis side, pelo fato de que não, você está jogando de Celestial Beam, mas se você quiser jogar contra X e Y, essa match você troca essa por essa, com essa match troca essa por essa, com essa match você troca essa por essa. Então você percebe que vai ter agora uma diversidade de coisa. E não estamos falando de complexidade de jogo, porque o jogo, em regra, funciona o mesmo. Agora vai começar a ter mais possibilidade de deck build, mais possibilidade de estratégias diferenciadas e surgimento de decks diferenciados. Por quê? O deck ele é meio meme. Perfeito. Mas com esse side te permite uma maior quantidade de ferramentas para aquilo que for valendo. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa conversa sobre as novas regras que saíram, essa regra de MD3. Obviamente, estamos falando que é apenas nas finais do Mundial, não estamos falando que vai ser agora os semanais, precisam ser MD3. Porém, permitir que isso aconteça, permitir que isso surja de novo, é algo bem legal. Porque da mesma forma que aqui em São José, aqui na grade, a loja que eu jogo, a gente brincou de MD3 na final, na loja da sua cidade pode funcionar da mesma forma, e com o surgimento disso aí, permite com que mudanças aconteçam.
Aí aqui agora vai ser a final, a mesa número 1, lá do última rodada, vamos ser uma MD3, vamos dar agora antes de começar. Ó pessoal, 10 cartas de side, já começa pensando, você já conversou com tal pessoa, você já sabe que a pessoa tá jogando de Wing, e a pessoa tá jogando Celestial Beam, então no caso já vou começar por X e Y, fazendo tal coisa, eu vou agora colocar, então... Faça isso, é interessante, vamos propor isso para as lojas também, para que o jogo fique diferente, para que o jogo fique interessante. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários, você curtiu a ideia do MD3 ou você acha que simplesmente vai deixar mais comprido um campeonato ou você acha que vai fazer diferença pro nosso joguinho? Preparem suas armas, liguem os seus motores, porque a guerra vai começar.